bom ter você aqui com a gente mais uma vez. E neste episódio, o nosso papo é sobre um tema essencial: fatores de risco para o câncer de mama. Afinal, quem está mais vulnerável? O que aumenta ou diminui as chances de ter a doença? É isso que nós vamos descobrir juntas agora. Uma vez, uma amiga que também é consultora de beleza, assim como eu, me disse que na família dela nunca tinha nenhum caso de câncer de mama e que por isso não achava que corria o risco de ter a doença. Daí eu falei, não é bem assim. Ter um histórico na família é um fator de risco, sim, mas não é o único. Você tem razão. Só o fato de ser mulher já aumenta muito o risco. 99% dos casos acontecem com mulheres e sim, 1% em homens. Por isso, todo mundo precisa manter a atenção e, lógico, ainda mais quando tem o fator de risco envolvido. Doutora Fabiana, quais são os fatores que aumentam as chances de uma pessoa ter câncer de mama? Quais são os mais comuns? O primeiro deles é ser mulher e estar envelhecendo todos os dias, como nós já falamos aqui algumas vezes. Câncer, de forma geral, é uma doença degenerativa, ou seja, conforme nós vamos envelhecendo, existe um aumento de risco para que as nossas células tenham algum tipo de defeito e acabe gerando aumento de risco para câncer. Então, quando nós somos mais jovens, nós podemos ter câncer? Podemos, mas o risco é menor. Outras coisas que também aumentam o risco para ter câncer de mama são coisas muito comuns, como, por exemplo, ter menstruado muito cedinho, ter menstruado até muito tarde, ou seja, ficou durante um tempo muito grande com exposição hormonal, então as mamas ficaram durante muito tempo com essa exposição. Não ter tido filhos ou tê-los, por exemplo, depois dos 30 anos. Não ter amamentado, estar acima do peso, não fazer exercícios, tomar bebida alcoólica. Então, todas essas coisas podem aumentar risco para câncer. Mas tem um deles que é importante, mas nós não podemos esquecer que ele só representa em torno de 10% dos cânceres de mama, que é a hereditariedade. O câncer de mama pode acontecer com pessoas que não têm história familiar, só pelo fato de você ser mulher e estar envelhecendo todos os dias ou ter algum desses outros pontos que eu já comentei aqui. A hereditariedade, ou seja, ter alguém na família, principalmente parentes de primeiro grau, pessoas com diagnóstico de câncer numa idade bem mais precoce do que a população, isso nós consideramos como fatores de alerta para pensar em hereditariedade. Mas não é o fator mais importante, com certeza. E quando a pessoa tem casos de câncer de mama na família, o que ela deve fazer? Deve se informar sobre qual a idade desse câncer, qual o tipo desse câncer, reportar todas essas informações para o seu médico, para que você identifique se existe simplesmente um agrupamento familiar, mas que não traz para aquela mulher uma necessidade de, por exemplo, uma testagem genética, ou se tem, por exemplo, um homem com câncer na família, se tem alguém com câncer de ovário na família, se tem alguém com câncer de pâncreas na família, que são alguns tipos de tumor que geram uma suspeita ainda maior de hereditariedade, de talvez esta mulher começar a fazer exames de forma antecipada, exames diferentes, então talvez incluir aí uma ressonância de mamas para esta mulher, ou até mesmo um teste genético. O fator de risco não significa a sentença definitiva que a pessoa vai ter ou não a doença. Então, a minha dica é: veja o fator de risco como uma informação valiosa para aumentar a proteção da sua saúde o quanto antes, não é, doutora? Sabe aquele ditado, é melhor prevenir do que remediar?
Então, quanto mais atenção aos fatores de risco, mais chances temos de nos proteger. E para aumentar a sua proteção, no próximo episódio a gente vai falar sobre sinais e sintomas que merecem atenção. Sabe aquelas alterações nas mamas que a gente às vezes acha que não são nada? Pois é, pode ser muito importante, sim. E eu encontro você no próximo episódio. Ficou com dúvidas? Precisa de orientações ou informações sobre câncer? Ligue Câncer 0800 773 1666.